O que a gente tem que pensar? Assim, existe a lei da espera na nutrição esportiva, que é o que você comeu tem um tempo digestivo para você chegar na hora do seu exercício e estar com o estômago vazio, não ter regurgitação. Isso. Então, por exemplo, eu dou muito mais whey pré-treino, às vezes, do que no pós-treino. E vou te explicar. Imagina de manhã, você acorda, você tem meia hora para ir para academia. Quem não está acostumado a fazer em jejum, o que a gente pode colocar? Whey com palatinose, líquido. Ou você pode bater uma banana com whey, um pouquinho de pasta de amendoim, líquido. Por quê? A velocidade de absorção é mais rápida por ser líquido. Só que depois você não Muzi precisa, faz isso. Você não precisa repetir o whey depois. Senta e come comida. O Muzi faz isso. O Muzi acorda cedão, toma um shake. Já era. Entendeu? Porque ele precisa ir direto pra academia. Aí quando ele volta, come arroz e alguma coisa. De manhã eu sou assim, porque se eu comer alguma coisa sólida de manhã, vai dar vontade de ir no banheiro, vai me atrasar o horário, aí tipo a digestão, vou começar a regurgitar comida no treino. Então, shake de manhã, logo cedo, tipo meia hora, treinou, depois já cai direto numa sólida. Agora, não, Felipe, eu tenho 3 horas de digestão, então você faz uma sólida, espera digerir, vai treinar, e a sua próxima você tem que saber, tipo, que hora você vai fazer ela. E aí a gente joga. Vai tomar um shake, vai esperar mais um pouco para comer, ou vai sentar direto. Por quê? É assim, ó, é total, distribuição e velocidade, nessa ordem. Não entendi. Proteína. Ah, proteína. Proteína. Total do dia. Segundo, distribuição. Como você vai fracionar? A ordem de importância. A ordem de importância. E terceiro é o nutrient time. É o menos importante, né? O que é nutrient time? É o horário que você vai colocar uma proteína rápida ou lenta. Então a gente pensa no global primeiro, depois no pace, né, na distribuição, e aí eu vou pensar nesse nutrient time. Tipo, Porque vai ser rápido, não vai ser... faz sentido você ficar preocupando com esse nutrient time se você está comendo pouca proteína na dieta, por exemplo. Tipo, você está pecando no mais importante, né? Entendi. Tem uma escala de valores. Claro, exatamente. E tem um detalhe, né, Renato? Acho que quando a gente fala do nutrient time, como o Felipe falou, né? O aspecto da distribuição ter uma importância muito grande. Porque quando você vai treinar, muitas vezes as pessoas acham que aquela refeição antes do treino é que vai ser responsável pela performance do treino. E na verdade, o glicogênio muscular, você leva um certo tempo depois da refeição para que esse carboidrato vire glicogênio muscular. E no treino da musculação você vai usar glicogênio. Pode levar ali 4 horas, 6 horas para aquela refeição que você fez virar glicogênio. Então é por isso que no aspecto de performance, diretamente, essa refeição próxima do treino, ela pode não ser tão importante. Pode influenciar por outros motivos, né? Que nem você falou que o Giga lá ficava letárgico por tomar carboidrato, enfim. E para ele não era interessante ter o carboidrato antes do treino, né? Mas no sentido de melhorar a performance mesmo... Mas é a questão da glicemia sanguínea, por exemplo, é uma coisa que me pega. Eu sei que de 4 a 6 horas, essa realmente é a sua refeição pré-treino, porque ali você tem a formação de glicogênio. Não só essa, mas todas as que vieram antes. Todas que vieram antes. Isso. Todas que vieram antes, de 4 a 6 horas. Legal. Só que, se você está há um bom período sem comer, você pode ter uma redução da glicemia sanguínea. Isso. Pode sim, isso pode ser devido a diferenças individuais. Né? Exato. E pode ter. Principalmente se você é uma pessoa acostumada a ingerir boa quantidade de carboidrato. Que nem eu preciso de muito carboidrato, meu metabolismo é muito acelerado. Se eu não fizer uma refeição 1 hora antes do treino, acabou meu treino, cara. Acabou, eu não tenho força. E eu entendo que deve ser por conta da glicemia sanguínea, porque minha glicemia baixa, eu me sinto fraco. Mas então ela acaba virando uma dieta uma refeição estratégica para mim. Por isso que essa refeição pré-treino ela pode ser muito individual, você pode individualizar bastante, né? Tá. Então isso você tem bastante margem, mas não dá para dizer que essa refeição pré-treino é responsável pela performance, pela hipertrofia, um diferencial, justamente porque... Por causa do glicogênio. O principal pro treino ali é você ter glicogênio, né? E nisso que o Felipe falou faz todo sentido. Como é que você vai querer performance se você faz uma refeição pré-treino com carbo, mas o resto do dia não tem carbo, né? Claro que é importante você ter esse carbo pré-treino, mas a tua performance está prejudicada porque a tua dieta está com muito pouco carbo, né? Uma pergunta boa para vocês. Geralmente os coaches... Quando o cara tá em total restrição calórica, absurdo, aquela fase final brava, o coach coloca, ele tem 60 gramas de carbo dia. Pela conta lá, o coach ia dar 60 gramas de carbo dia para ele. Coloca
30 gramas pré, 30 gramas pós-treino. Mais nada. Você faria isso? Eu colocaria mais no pré. Eu colocaria tudo no pré. Não vejo por que colocar no pós. 2 antes. O Cris Aceto faz isso. Porque Ele justamente... coloca boa parte. Ele não coloca tudo, mas ele coloca tipo assim, 70% pré e 30% pós. Prioridade seria o pré, porque no pós, você, de um dia para o outro, parte desse glicogênio já vai ter desgastado, vai ter gasto, né? Então... E seria no pré a quantas horas antes? Aí seria bom, interessante, pelo menos 2, 3 horas antes, né? 2 refeições, eu acho. Se você parcelar 30 e 30, né? Você colocaria 30 em 2 refeições antes, vamos dizer assim, 6 horas e 3 horas antes. Isso, mais ou menos. Divide 300 gramas de batata doce em 2 ali. E aí as outras todas, por exemplo, proteína... E aí nesse caso, eu acho que quando o atleta está nesse limite extremo, não sei se o Donato pensa igual a mim, mas seria mais interessante... a galera sempre foca no carbo, achando... o que eu chamo assim, a fisiologia de boteco, que a insulina mais baixa, isso vai de alguma forma acelerar mais o metabolismo, queimar mais gordura, e na verdade não é bem por aí. Então eu, numa situação que o cara tá mais estrito assim, eu prefiro deixar a gordura bem baixa do que o carboidrato bem baixo. Até para ele poder comer mais, né? Exatamente. Justamente por causa da performance, né? É muito barato, eu pego uns coaches assim, eu concordo plenamente, até porque eu leio o livro de vocês e é o que vocês pregam. Aprendo com vocês. Eu, quando estou em fase final de pré-contest, cara, minha gordura é 0. É gordura residual do alimento. Eu unto a forma para preparar meu alimento. Tem que pôr o azeite de oliva na salada não, ali. Nada. Né? Eu unto a forma. Por quê? Porque eu quero carboidrato. Lógico. O que eu puder poupar de calorias da gordura, eu vou conseguir comer mais aveia, eu vou conseguir comer mais batata doce, mais fruta, que eu uso muito fruta no pré-contest, vou comer mais morango, mais ameixa, mais pêssego. Só que, às vezes o cara tá 0 carbo, aí o cara bota 3, 4 doses de pasta de amendoim pro cara. Né? 0 carbo com 4 doses de amendoim. O que eu mudei muito minha cabeça de 99 para cá, principalmente no primeiro ano de faculdade, porque antigamente se achava de fato que você precisava ter carboidrato pós-treino para sinalizar a insulina, para sintetizar músculo. Tinha essa teoria. Tinha, isso sempre. Muito forte. Muito forte. Em 99, por isso que ela figura até hoje, essa cultura. Por isso que era cultura, né? Nos anos 90, pós-treino, maltodextrina com proteína. Tem um vídeo do Valdemar, né? Ensinando isso e tal, clássico. Era uma cultura muito forte. Era muito forte. E aí eu falava assim, poxa, vamos pensar. Se, estudando um pouco mais, você vê que para sintetizar músculo, o músculo quer proteína, então eu não tenho necessariamente que colocar carboidrato no pós-treino. Então o que o Dudu falou tem total ação, porque a gente tem o carboidrato pré e se eu tiro a gordura da dieta, me sobra mais caloria para colocar mais carboidrato em restrição calórica. Ainda, Nath, e a galera pensa assim, mas o carboidrato estimula a insulina. Mas a proteína estimula a insulina também. Quando você toma uma dose whey, você estimula a insulina também. E esse estímulo da insulina, ele já é suficiente para maximizar a síntese proteica. Teve um estudo que eles fizeram isso. Eles dão a mesma quantidade de proteína com carboidrato e proteína na mesma quantidade sem carbo. E eles mediram a síntese proteica e a degradação, para ver se esse insulina mais com o carboidrato daria uma vantagem. E não dá vantagem. A taxa de síntese proteica é igual, né? Nos dois casos. Mas uma dose de whey é capaz de estimular a insulina na mesma proporção que uma dose de carboidrato? Não de estimular a insulina, não. Vai estimular menos. Por exemplo, espera aí, deixa. Você está falando se a dose de whey comparado... Você falou assim, se a pessoa tomar uma dose de whey, ela vai estimular a insulina da mesma forma. Não, o carbo é mais insulinotrópico. Mas depende, quer ver? A leucina é insulinotrópica. Tem um artigo não é do Brad Shenfield. Se você pegar a mesma quantidade de caloria de pão branco e de whey, o whey estimula mais insulina que o pão branco. Tu tá de brincadeira. Aí você mata os low carb. Puta merda, você acabou com os low carb. Os caras compararam. Claro, a gente tá falando de macro diferente. Não quer dizer que toda proteína é mais insulinotrópica que o carbo. Geralmente, as fontes de carbo estimulam mais insulina que a gente tá falando do whey. Proteína. Isso. Mas, por exemplo, se fizer uma comparação, se você pegar a mesma quantidade calórica de macarrão e peixe, sabe qual estimula mais insulina? O peixe. A mesma quantidade calórica. 90 calorias de peixe versus 90 calorias de carbo. O peixe vai ganhar? O peixe estimula mais, ele é mais insulinotrópico. Por conta da leucina?
Isso, por causa dos aminoácidos essenciais. Alguns aminoácidos que são mais insulinotrópicos. Caraca, cara. Então, mas aí cai por água, então, a cultura da low carb. Então, na questão de insulina baixa? Totalmente. Sempre cai. Totalmente. Caramba. Porque os dois um olhando com a cara assim, conseguiu. Porque o que acontece, né? Normalmente eu já vi blogueiro low carb fazer o seguinte, eles faziam assim. Eles pegavam e falavam assim, olha, eu comi tal alimento, que é fonte de proteína, e minha glicemia tá baixa. Então, na ideia deles, se a glicemia tá baixa, a insulina tá baixa, ok. Mas não quer dizer que a glicemia baixa, a insulina tá baixa. Justamente porque aminoácidos podem ser bastante insulinotrópicos. E esse o whey é muito insulinotrópico. Sim. Pessoal, só para vocês entenderem isso e compreenderem a importância. Existe a cultura de que a insulina baixa gera um ambiente favorável para a oxidação de gordura, para a queima de gordura. Então, as pessoas que têm a cultura do low carb ou até mesmo da cetogênica, elas entendem o seguinte, que comendo gordura aumenta a tua queima de gordura. Comendo menos carboidrato e substituindo pela gordura, seu corpo, entre aspas, vira uma máquina de queimar gordura. O que os rapazes estão dizendo é, não necessariamente deixar de ingerir carboidrato vai fazer com que a sua insulina caia para o zero. Primeiro ponto. Segundo ponto, não necessariamente porque você está queimando mais gordura, você está queimando a sua gordura corporal. Ué, a partir do momento que você colocou como fonte primária de energia a ingestão de gorduras, é óbvio que você vai queimar mais gordura. É o que tem para hoje. Exatamente. Você tá com carbo restrito, você queima mais gordura. Não significa que você vai perder gordura por isso. Por quê? Porque se você troca... Se você tá com o carbo baixo, mas por outro lado você come muita gordura, ao mesmo tempo que você queima a gordura, você tá jogando gordura pro tecido adiposo.